Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma rueda de conversas, iniciando mais uma semana e hoje nós temos uma convidada muito especial, Sheila Santos, certo? Esperando o pessoal chegar, na verdade, já estamos ao vivo. Lembrando também que todas as lives elas ficam até sábado aqui no meu perfil, depois elas só no IGTV, tá certo, gente? Terão outras publicações, mais outras coisas, mas elas ficam até sábado aqui no meu perfil, mas depois elas vão lá para séries do IGTV, tá ok? Então tá, vamos esperar o povo chegar. Esperando eles chegarem. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Vamos lá. Esperando conexão também, já que estamos ao vivo. Esperando o povo chegar. Aqui. Tranquilo. Minhas perguntinhas já estão prontas para Sheila. Deixa eu ver aqui uma coisa. Aqui. Vamos lá. Aqui. Sheila chegou. Da Sheila. Oiê! Olá! Boa tarde! Que honra Me estar falando ajeita. com você! Tudo bem? Tudo Quanto bom? tempo que a gente não se vê e Né? nem aqui, nem pessoalmente. Né? Tá. Muito obrigado por ter aceito, tá certo? Muito obrigado de Imagina, coração. É uma honra de ter aqui, né? Saiba disso. imagina, obrigada. Né? Abrindo uma semana, além de tudo, né? E essa semana eu vou ter o Jaime também. Então, nossa, essa semana promete, Olha, eu né? tô numa semana de gente chique, então. Mas você é, né? A deusa da dança de salão, fala sério? Hã? Eu não cheguei ainda lá no topo, né? Tipo, você falou de Jaime Arocha, né? Estamos falando aí da galera, né? Lá em cima. Ai, muito bom. Então, só para te mostrar, olha só, eu sei que eu não te passei, mas o teu aqui, tá certo? O teu cronograma, o teu roteirinho, né? Aprendi com Certo. vocês. Sempre é bom ter um roteiro, não é verdade? Sempre. Olha, Ed, nesse tempo todo que eu faço live, eu acho que dá para contar nos dedos as lives que eu fiz, assim, que eu não planejei, né? Porque eu acho que a gente tem a gente tem que ter um respeito por quem entra aqui para escutar a gente e a gente se planejar, que é igual uma aula, né? Igual quando a gente entra em sala de aula, a gente tem uma responsabilidade de entrar ali com alguma coisa planejada, né? Então é muito legal, né? A gente escrever assim, deixar tudo organizadinho. Eu vou dizer assim que graças a você, a Cristóvão, a Marcelo, né, Raquel, Sim. então, vamos assim, eu voltei a ter esse hábito de escrever, né, que antes a gente não Perfeito. tinha, né, só para deixar também. Mas vamos lá. O seguinte, hoje a gente vai tentar falar o menos possível de dança, mas o máximo possível de Sheila Santos. O objetivo da live desse negócio. vamos assim, hoje nós vamos conhecer Sheila Santos, entendeu? Perfeito. Hoje não, é por isso que eu não passo o roteiro para vocês, entende? Entendi, para ser esse surpresa bate-papo. pra gente. Isso. E primeira coisa, então, eu queria que tu te apresentasse. Eu não gosto de apresentar as pessoas, eu gosto que as pessoas se apresentem, tá? Quem é Sheila eu não Santos posso me no lado apresentar. profissional? Do profissional ou do pessoal? Isso. Não, profissional. Do O pessoal profissional, depois... tá. Isso. Então, eu sou Sheila Santos, eu sou de Cascavel, no Paraná, que é onde eu estou agora, nesse momento. Estou ficando passando essa quarentena na casa dos meus pais. Mas eu saí daqui faz muito tempo, né? Eu saí daqui com 17 anos. E a minha formação toda de dança, quer dizer, toda é muito forte, né? Eu danço desde os 8 anos de idade. E esse ano faz, acho que eu tenho que refazer a conta, mas acho que 34 anos de dança, acho que é por aí, né? Okay. É uma vida, Ed, uma vida.
Com muito orgulho, assim, porque eu acho que é uma trajetória muito legal, né? A gente conseguir viver de dança, assim. E eu fiz a metade da minha formação, uma parte dessa formação aqui. Eu comecei pelas danças soltas, balé, jazz, contemporâneo. E depois eu fui para Curitiba e lá eu fiz a parte profissional mesmo da minha carreira, assim. Eu fiz faculdade de dança, eu fiz pós em dança de salão e depois entrei na dança de salão mais ou menos assim, eu comecei a me relacionar com o mundo da dança de salão mais ou menos em 97, por aí. Mas ali era só uma brincadeira, assim. Eu comecei a conhecer a dança de salão. Em 2003, eu fui trabalhar com o Cristóvão na Oito Tempos, que era um centro de dança Jaime Arocha, na época. Mas aí depois se tornou Oito Tempos. Mas aí sim eu fui realmente estudar, trabalhar com dança de salão desde 2003. Olha o Rodrigo Basílio! Só dando um oi pro pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje a minha convidada é Sheila Santos, tá certo? Hoje vocês vão conhecer um pouquinho dela, tá? E agora então, o seguinte, quem é Sheila Santos? Nossa, que pergunta é essa? Já pra acabar, sim. Claro, é porque esse tipo de pergunta já no começo me dá vários ganchos. E aí junta com o meu roteiro, entendeu? Entendi. Bem, eu acho que a Sheila Santos é uma mulher que dança desde sempre, desde a vida. E é uma mulher que escolheu a dança muito cedo como caminho, assim, de vida. Quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos, Ed, eu me lembro de decidir viver de dança. Isso é meio cedo, né? Para uma pessoa com 11 anos, não sabe nem quem que é ainda, para onde vai, né? E eu lembro de pensar ou de falar, e eu não tenho muito certo isso, mas é que eu nunca mais ia parar de dançar na minha vida. Eu só lembro disso, assim, dessa frase. E eu acho que, dentre isso, né, a Nanda colocou ali para me ajudar a me definir, eu acho que eu sou uma mulher que é muito decidida, né? Eu decidi e fui. E rompi algumas barreiras ao longo desse tempo, acho que muito baseado na decisão, talvez até na teimosia, tá? Talvez até na teimosia. Acho que dá para dizer que eu sou um pouco teimosa também. Porque eu acho que isso fez com que eu persistisse nas coisas. E acho que também Sheila Santos é uma pessoa legal. Assim, que tenta cuidar do seu espiritual, do seu mental, muito emocional. E por ver tanto valor nisso, também tenta cuidar dos outros nesse mesmo caminho, sabe? Do autoconhecimento, do autoentendimento, também da autorresponsabilidade, né? Porque tá tudo no mesmo pacotinho. Se a gente não for autorresponsável, a gente não consegue realmente ser quem a gente tem que ser. Então, acho que é isso. Bom, então tá, já que tu me deu um gancho muito legal, que também faz parte, tu falou que tu começou a dançar muito nova, aos 11 anos, né? Então eu queria saber um pouquinho, aos 8, aos 11 você decidiu viver de dança, né? Como é que é a Sheila Santos criança e adolescente? Como é que era? Pois é, é engraçado isso, porque eu falo que eu não tenho muita memória da minha vida sem dança. Porque é muito cedo, né? Eu fui sempre uma criança muito certinha, muito politicamente correta. Não fui uma criança de ficar fazendo muita coisa, muita bagunça, assim. Nunca fui uma criança muito bagunceira, porque eu acho que eu entrei muito cedo no balé. E no balé é tudo muito correto, né? Sim. E eu tenho um pai ex-militar, que também é muito correto. Então, eu era sempre muito certinha. E a minha vida, desde cedo, foi muito dividida com a escola de dança. Então, os meus tempos livres eram, assim, a partir dos 11 ali, o meu tempo livre era sempre na escola de dança. Eu ia para a escola, depois eu ia para a escola de dança. Então,
quanto mais adolescente eu fui ficando, mais tempo na escola de dança eu fui ficando. Né? Então, acaba que eu passei parte da minha infância dançando, me preocupando. Escutava muita música clássica. Eu era muito exemplar quando eu era criança. Agora eu não faço isso, mas quando eu era criança, eu fazia. Adorava escutar música clássica, porque eu tinha muito um sonho de ser bailarina clássica. Entendeu? Então, eu escutava muita música clássica. Adorava ficar pulando, dançando dentro de casa. Era muito por aí a minha criança, assim. Era uma criança meio certinha. E eu tive um vô muito protetor que morou comigo até os 6 anos de idade. E aí, que foi quando ele faleceu. Nessa época, que é a época que a gente vai subir, descer de coisa, né? Trepar em árvore, essas coisas todas, ele não deixava eu fazer nada. Porque ele tinha uma frase mágica, que depois eu tive que dar um jeito na terapia, que era: você vai cair, bater a cabeça e morrer. Bem tranquilo para uma criança de 6 anos. Sim, fácil. E aí eu tinha muito medo, tanto que até hoje eu tenho muito medo de fazer lift, aéreos, coisas assim, porque eu não fui uma criança de ficar subindo em coisas assim. Eu era calma, eu era tranquila. Tá. E uma coisa, e como surgiu essa entrada do balé? Né? Essa entrada do balé e essa decisão de viver de dança? Como foi esse combo, assim? Diz minha mãe que eu sempre pedi para entrar no balé, foi um desejo meu, não foi um desejo dela, por exemplo, porque às vezes as crianças entram no balé por um desejo dos pais, né? A mãe tinha um sonho e acaba enfiando a filha. Não, no meu caso fui eu mesma. E ontem eu tava mostrando, eu não vou ter a foto aqui para mostrar para vocês, mas depois eu te mando, você bota nos stories. Eu tava mostrando pra galera do curso, que ontem teve um curso do professor Ual com o Grangeiro, e eu tava mostrando uma foto minha quando eu tinha 3 anos, de 3 para 4 anos. Eu tô dançando com um menino numa festa de casamento. E é engraçadíssima a foto, porque, deixa eu ver se eu consigo achar ela aqui. Porque, na verdade, diz que eu falei pro meu pai que eu queria dançar com aquele menino. E aí ninguém sabia quem era o menino, não conheciam o menino. E eu falei, não, eu quero dançar com aquele menino. Aí meu pai foi lá, falou com o menino não queria dançar comigo. O menino era maior que eu. E aí eu falei, não, eu dei meu pai, quer dançar comigo? Eu danço com ele. Não, quero dançar com aquele menino. Eu vou dançar com o menino. Aí foram na família do menino, fizeram todo, né? E o menino, tipo, não quero. E aí disse que eu respeitei, enchi o saco. O pai do menino deve ter prometido alguma coisa pra ele, que fez o menino dançar comigo. E aí é engraçado, porque eu tô assim, numa felicidade dançando com o tal do menino, e o menino tá odiando dançar comigo, entendeu? Ele não tá nem um pouco afim de dançar comigo. Então, ontem a gente tava falando disso, eu acho que eu sempre tive um quezinho de ser decidida, assim, sabe? De, tipo, é isso que eu quero, então eu quero aquele negócio ali. E quando eu entrei no balé, foi algo, assim, muito, muito... Cara, foi um sonho, assim, eu amava o balé, assim, eu tinha uma coisa de adoração pela dança. Então, quando eu fiz 10 anos, eu tive um pitizinho de adolescente, sabe? Aquelas coisas, não quero fazer mais nada e tal. E eu fazia muita coisa, fazia balé, fazia violão, fazia inglês, fazia catequese, fazia muita coisa. E aí eu falei, não quero fazer mais nada. E meu pai falou, tá bom, você não vai fazer mais nada, você só não pode parar o inglês e o colégio e a catequese. Aí eu fiquei 2 meses sem dança e fiquei maluca. E aí pedi, pelo amor de Deus, pro meu pai me deixar voltar. E aí ele falou, não, agora você só vai voltar no ano que vem. Então eu fiquei 6 meses ali, no período do 2º semestre, sem dança. E aí foi horrível. E foi aí que eu decidi, que eu falei, não quero mais parar de dançar na minha vida. Porque quando eu parei por pouco tempo, foi horrível. Né? Então, foi ali que eu decidi. E logo em seguida, Ed, a foto, vou mostrar, peraí. Deixa eu ver. Vou mostrar para vocês. Momentos de tensão, olha lá, Sheila Santos, com 3 anos de idade. Olha! Gente!
E aí, olha a leitura corporal, Ed. Eu tô encantadíssima. Olha a minha cara de felicidade. Sim! E olha a cara do menino, tipo, muito chateado. Quase saindo. Tá vendo o corpo dele assim de lado? Tipo, não. E aí, olha só que bonitinha. Encantadíssima com o menino. Gente, que cabelão que você tem desde pequena, não? Tenho muito cabelo. Sempre tive muito cabelo. Olha! Lindo cabelo. Então eu acho que essa decisão ali de dança, de viver de dança, tem muito a ver com uma coisa de necessidade de dançar, de estar naquele lugar. Eu sempre amei o palco também, então eu não conseguia me enxergar sem, né? Acho que é por aí. Cara, que legal, que legal. Então tá, já falamos do passado de Sheila Santos, já falamos do presente, né? Essa pergunta eu fazia sempre, mas depois que eu falei com o Gui Rocha, que você deve conhecer, né? Deve lembrar do Gui, do Guilherme aqui, né? E aí ele me fez pensar e reformular essa pergunta, porque falar de futuro hoje é um pouco complicado, não é verdade? Porque a gente não sabe. Realmente, quer dizer, todos dizem que vai passar, se tudo der certo, até setembro, né? As coisas irão mudar. As coisas, quer dizer, mudar aspas. Não é verdade? Porque com certeza, muitas coisas a gente mesmo já está mudando. Então, o que esperar a Sheila Santos daqui para frente? Deixa eu falar uma coisa bem legal, que eu li uma frase esses dias atrás sobre essa coisa da gente pensar no futuro, né? E tem uma lei, que eu não sei se você sabe, uma lei até que os budistas seguem muito, e algumas técnicas de autoconhecimento também, que é a lei da impermanência. Que diz que nada no mundo, na vida, no universo, é permanente. Nem nós. Pelo contrário, a gente sabe que uma hora a gente acaba, né? Teoricamente. Teoricamente no sentido de, depende da sua crença, né? Tem gente que acredita que continua, tem gente que acredita que não, mas tudo bem. Mas acaba. Ponto. E aí, diz que quem vive melhor vive crendo na impermanência. Porque aí você, teoricamente... Se tudo vai acabar, por exemplo, esse nosso momento aqui vai acabar daqui a pouco. Então a gente pega e aproveita ele ao máximo, sem se preocupar o que vai acontecer depois. E aí eu li uma frase que disse assim, que de verdade a pandemia só veio para jogar na nossa cara que a impermanência sempre existiu. Só que a gente é que se iludia, porque a gente fazia muitos planos como se o amanhã fosse certo, né? E ele nunca foi certo. Então, essa sensação que a gente está tendo agora de não saber o que vai acontecer amanhã é a sensação que sempre aconteceu. É a gente que não enxergava assim. E eu achei isso muito legal, porque isso traz um senso de realidade honesto, assim. Tipo, é isso. Não sabemos. Como eu não sei... Tá bom, vou aproveitar o que tem agora, vou aproveitar o que eu tô vivendo agora, vou tirar a melhor vantagem da situação que eu tô vivendo, né? Mas eu acredito de verdade que eu tenho muita coisa para fazer ainda, então, que nós temos um futuro pela frente, né? E eu espero de verdade, assim, poder ainda fazer muitas coisas pelo meu mercado, pelo meu povo da dança, assim, sabe? Poder contribuir mais. E eu tenho um desejo também de poder ter mais tempo para mim, assim, ter mais tempo para Sheila, pessoa física, sabe? Porque eu venho desde sempre, como vocês perceberam, cuidando da Sheila da dança. E essa Sheila da dança meio se misturou com a Sheila normal. Se é que tem uma Sheila normal, nem sei. Não conheço ela muito bem. Mas eu tenho muita vontade de ter algum tempo maior fazendo coisas que eu nunca fiz. Por exemplo, um hobby diferente, viajar para lugares que não sejam por conta da dança, fazer coisas assim diferentes. E então já estava nos meus planos para os próximos tempos fazer coisas assim, né? Que fossem não ligadas à dança. Mas... Né, olha só. Ó, tem perguntas rolando ali. Tem uma galera que falou aqui antes que eu nem olhei, Ed. Você olhou? Tá, eu não olhei. Tava vendo ali. Só te elogiando, meu anjo. Só te elogiando. Só elogio.
E pegando no meu pé, né? E pegando no meu pé. Enchendo o saco. Pegando no meu pé. Básico. Quase ninguém gosta de fazer isso. Mas é o seguinte, nessa tua fala tu me deu vários ganchos, né? Primeira coisa, falar em desejo, né? Porque querendo ou não, para nossa desejos, e aí nisso eu já vou ligar com sonhos, porque nessa quarentena, o que eu vejo, eu, por exemplo, eu saio de casa às 7 horas da manhã, eu só volto para casa às 11 horas da noite. E a gente em casa, a gente começa a perceber várias coisas que a gente podia fazer também. Na verdade, sim, e poderia estar fazendo muitas coisas. E olhando pra gente, a gente começa a se olhar tanto na parte física como na parte mental, né? E descobrir coisas na casa da gente. Nossa, eu tinha isso, na verdade, que às vezes a gente nem percebia, né? E uma das coisas que eu queria, nesses teus desejos, eu queria saber se você tem algum desejo ainda que não realizou, que seria como se fosse sonhos, já teve sonhos realizados ou se tem mais sonhos para realizar? Eu tenho vários. Tiveram alguns que já aconteceram. O Rodrigo tá fora do país, né? Ele tava falando ali, eu acho que eu li lá em cima do pessoal de Freiburg, da Alemanha, e um dos meus sonhos era viajar para fora do país, mas eu sempre quis fazer isso trabalhando. Esse era um sonho de dança, assim, poder trabalhar fora, porque eu tinha muito uma ideia de como é que as pessoas iam aceitar o nosso trabalho lá, como seria me comunicar. Então, esse foi um sonho que eu realizei já no passado, mas aí eu só fiz um pedacinho do mundo, ainda tem o resto do mundo, que eu quero todo o resto do mundo, assim. O meu sonho é pequenininho, ó, tá vendo? Falta um monte de lugar. Mas tem na lista alguns sonhos que não são necessariamente de trabalho. Por exemplo, Nova York é um lugar que eu sempre quis conhecer desde menina, por causa dos musicais. Então eu tenho um sonho de assistir um musical na Broadway lá. Assim, tipo, lá, entendeu? Então isso é uma coisa que eu tenho. E depois que eu fui para a Europa, eu tive muita vontade de conhecer alguns lugares da Europa que não deu tempo na primeira turnê, sabe? Daquelas cidades um pouco mais famosas, ou até, por exemplo, um lugar que ficou muito na minha mente, porque eu conversei com uma pessoa que era da Grécia, que eu não tinha tanta vontade de ir lá, mas de repente me deu um estalo. Então, o sonho de viagem eu tenho vários. Em relação a que não seja relacionado à viagem, eu tenho muita vontade de passar um tempo num outro país morando mesmo, vivendo naquele país. Vivendo, quero dizer, né, convivendo com aquela cultura, tendo uma casa diferente, tendo coisas diferentes, tendo que comer coisas diferentes. Viver lá um período. E eu acho que esse daí eu ainda vou realizar também, viu, Ed? Depois a gente faz uma live comigo morando em outro lugar. Com certeza! É porque uma das coisas. Isso é interessante, porque bom, legal tocar nesse assunto. Eu tenho uma amiga que foi pro Japão, né? Ela está estudando no Japão e lá a cultura é totalmente diferente, né? E ela falou assim, Ed, o Japão em si, para quem vai visitar, 15 dias pode ser maravilhoso. Agora, depois que você convive, faz um ano lá, existem dificuldades, existem preconceitos, como todo lugar tem. Claro que, bom, assim, depende muito. Então, quer dizer, se você quer realmente conhecer a cultura de um lugar, você tem que ficar pelo menos 6 meses lá. E isso é bem interessante ter tocado nesse ponto. E justamente eu acho que isso não era um sonho, tá, Ed? Isso é engraçado, porque isso não era muito um desejo meu. Mas depois que eu fui para a Europa, fiquei 1 mês e meio viajando por 9 países, teve um negócio muito legal que, assim, eu desapeguei de muita coisa que era muito importante para mim. Por exemplo, eu fiz uma mala pequena, porque eu precisava viajar de trem, de ônibus, de avião, de jegue, do que tivesse que viajar lá, né? O tempo todo. Então, eu ficava um final de semana num lugar, na semana no outro e assim por diante. E lá não tem essa historinha de, você vai viajar de trem, você não pode, ninguém vai botar sua mala no trem, é você que vai botar sua mala no trem. Então, me alertaram muito de que quanto maior minha mala, mais eu ia me ferrar sozinha. Então, eu fiz uma mala
razoável, pequena, para 1 mês e meio. E aí eu achei que eu ia morrer. Eu achei que eu ia morrer. Como que eu vou ficar 1 mês e meio com essas mesmas roupas, com esse, né, com tudo igual? E aí, olha que doido, eu me surpreendi pra caramba, porque você começa a entender que você nem precisa de tanta coisa assim. Você nem precisa de tudo isso que você tem na sua casa, entendeu? E aí também, vivendo lá com as pessoas, né, que eu fui conhecendo, eu fui vendo que tinha umas coisas que eram desnecessárias por conta daquela vida que eu tava levando. Que lá tinha outros costumes que não precisavam de algumas coisas que eu preciso aqui. E aí que me deu esse estalo, que legal, né? Poder viver em outro lugar e considerar viver de outro jeito, com outras necessidades, descobrindo outras coisas e até descobrindo outras capacidades suas, por exemplo, a coisa de me comunicar, de falar inglês, que eu sempre morri de medo, de repente, quando a água bate na bunda, você fala, né? E daí, quando você vê, você fala, nossa, eu até falo melhor do que eu imaginava. Então, é muito legal você sair do teu lugar de origem e se inserir no outro lugar com sinceridade, assim, com o coração aberto, porque você aprende várias coisas e muda alguns pontos de vista que você achava que você precisava, mas no fim, você nem precisava tanto, sabe? Isso foi muito legal. Ana é da Rússia, tá aqui, ó. Beijinho, Ana. Uma live internacional. Gente, então sejam todos bem-vindos. Hoje a nossa conversa é com Sheila Santos. Estamos sabendo um pouquinho mais da vida de Sheila Santos. Vai ter um pouquinho de dança, mas é mais voltado para a vida. Por quê? Uma das coisas que eu botei em prática esse projeto é porque muitos nossos alunos perguntam pra gente, o que tu gosta de fazer? Porque eles conhecem a gente sempre da nossa caixinha. Eu falo caixinha porque é aquela sala de aula. Poucas das vezes a gente também, pelo fato de muito trabalho, não tem como, né? Ou a gente está no palco, ou a gente está ensaiando, está dando aula, ou preparando aula. São poucos os momentos que a gente também tira para estar junto com eles, né? Então sempre surge essa dúvida. Então tá, já que a gente está nessa quarentena, vamos fazer uma coisa diferente. E hoje as lives, por incrível que pareça, elas falam muito da parte técnica, é essencial, é interessante, mas esquece da gente. E a gente está vivendo isso, a gente, né? Então, eu sabe que esses dias atrás a gente fez uma live que foi muito por acaso, mas eu tenho até que repetir ela, e quando repetir eu te convido para você assistir. Que foi a live do vinho. Nós fizemos uma live, eu e Rodrigo Marques, só que aí era o Rodrigo Marques me entrevistando no meu canal, tipo, entendeu? Só que os meus seguidores, as meninas do Mulher que Dança, mandaram pro Rodrigo lá no Instagram dele algumas perguntas, assim, capciosas, perguntas um pouco mais íntimas. E eu não sabia que perguntas eram, tipo, que nem hoje aqui, eu vim sem, só que a gente tava rolando um vinho. E aí, meu bem, o negócio fica mais solto com o vinho. É verdade, é perigoso, né? Olha! Foi divertidíssimo. E aí a gente falou algumas coisas de dança, mas a gente falou várias coisas que não eram de dança. E foi a live que a galera mais gostou até hoje, porque justamente a gente tava falando de gente, né? Não de profissional, assim. Então, muito legal. Isso. Então tá, uma das coisas também que tu falou ali, sempre foi, eu tava falando com a Aline, e a vida de vocês também são muito parecidas. A nossa vida é muito parecida, desde a infância, né? Sim. Pode ver que a gente sempre, por exemplo, eu também, eu saía para o colégio, eu entrava às 7h30 da manhã, saía meio-dia, almoçava, tinha que fazer umas coisas em casa, banco, tudo, eu ia para aula de datilografia, na minha época era aula de datilografia. Né? Que isso, depois sua velha é fogo. Eu fui atleta, saía para UFSC, né? E depois eu ia para UFSC fazer meu curso, depois eu treinava e voltava para casa porque tinha que estudar, porque no outro dia, de novo, a mesma coisa. Então, desde a infância, a gente sempre foi atolados de muita coisas, né? Tu praticava algum esporte além da dança ou a dança também era teu esporte? Então, você fazia outra coisa? Então, eu tentei, mas eu era miserável de ruim. Eu era muito ruim. Eu era muito ruim com bola, com qualquer coisa assim. Eu tentei, só que, olha como é doido. Eu tinha muito claro na minha cabeça que eu ia viver de dança, né? Que eu ia dançar.
E aí eu tinha medo de fazer esporte, me machucar e não poder dançar. Então eu evitava algumas coisas na minha vida. Por exemplo, quando eu estava na 8ª série, eu já estava dançando pra valer. Assim, já estava dando aula e tudo mais. E as meninas da minha turma, da 8ª série, elas eram do time de handebol da escola. Então elas eram umas cavalonas, assim, tipo, elas eram fortes, no handebol é um negócio rápido, de força e tal. E naquele ano, na educação física, tinha handebol. E aí o professor botava a gente jogar com elas. Só que assim, elas não sabiam brincar, entendeu? E eu mal sabia brincar a porcaria da bola. Então, elas vinham para fazer o gol, e aí o professor gritava assim, faz a barreira! E aí eu fazia a barreira. Quando eu via vindo ela correndo com aquele ódio no olhar, sabe? Com a bola na mão, eu falava, pode passar. Eu caía na hora. E aí o professor gritava, Sheila, a barreira. Eu falei, eu sou bailarina, eu posso. Porque se a mulher me empurrar, você é louco. Então, assim, eu nunca fui boa com esse negócio de esporte. Eu só ganhei uma medalha na minha vida inteira, no meu colégio marista, a vida toda. Graças a Deus eu tive uma educação muito boa. E no marista tinha uma Olimpíada, que a gente competia e tal. E eu ganhei uma única medalha em caçador ou queimada, sabe? Aquele que taca a bola e queima. Mas eu não ganhei porque eu sabia tacar a bola e queimar. Eu ganhei porque eu era boa de desviar da bola. Só isso. Boa! Eu sobrei no negócio. Mas eu sempre fui ruim, Ed. Bem ruim. Bem ruim. O que eu fiz foi ginástica rítmica, ginástica olímpica. Não me lembro muito bem qual foi, que eu era pequena. Mas eu também tinha medo de subir nos negócios lá, como eu falei no começo. Eu tinha medo de subir, de pendurar e tal. E aí durou meses, assim. Eu saí e só. Nunca mais fiz nada. Eu era muito ruim. A dança foi a única coisa que eu fiz. Oh, mas que legal, que legal. Mas aquela coisa, tivemos sempre uma tentativa. A gente está sempre ligado também ao esporte, se a gente for pensar. Né? E uma pergunta ali também, tu falou que tu tinha hobbies e tu mudou os teus hobbies. Né? Quais eram os teus hobbies e quais são os teus novos hobbies agora? Teve mudança nessa quarentena? Na verdade, eu nunca tive muitos hobbies, tá? Eu tinha, o que eu fazia antes, eu tinha, por exemplo, eu fiz violão um tempo, toquei violão, mas eu era criança, assim, devia ter uns 10 anos, 12 anos, talvez, ali nessa fase. Durou pouco também, porque eu achava meio entediante, não segui. Que mais que eu fiz de hobby, assim? Eu sempre gostei de coisas que eu tinha que ficar quieta. Por exemplo, sabe aquelas coleções de papel de carta que a gente tinha uma época? Sim. E essas coisas de guardar figuras e posters de artistas, essas coisas eu gostava. Então, passei por várias fases, né? Os Menudos, depois New Kids on the Block. Então, essas coisas de arrumar, assim, e pastas, e colocar e guardar, eu curtia bastante. Álbum de figurinha, coisas que eram de papel, assim, eu fazia. E aí depois, eu fiquei muito tempo sem ter um hobby, muito tempo. Tanto que teve uma época da minha vida adulta já, que a minha terapeuta sempre me puxava a orelha, assim, ela falava, você precisa fazer um negócio pra você. E eu te confesso que eu fui deixando e fiquei meio que sem alguma coisa. Agora, na quarentena, eu tenho tentado voltar a assistir coisas que não são de dança, sabe? Assistir TV, por exemplo, assistir filme, série, né? Que série é um troço viciante, né? Essas séries infelizes. Depois a gente fica lá e quer saber até o final do negócio. Mas isso tem sido o meu hobby. Mas eu já tinha uma missão, e eu até falei pra minha cunhada esses dias atrás. Eu queria muito... Acho que você virou sua câmera, Ed. Ops!
Conheci na minha Aí. sala. Eu acho que eu tava precisando fazer um hobby manual, alguma coisa, sabe, um tricô, um crochê, uma Uhum. colagem, um artesanato. Porque eu curto Sim, isso também, ficar quieta fazendo. Quebra-cabeça eu gosto muito. Adoro montar quebra-cabeça. legal. Então, pensando nisso tudo, nessa construção de Sheila Santos, né? Eu queria ver contigo o seguinte. Tudo disso, o que tu poderia me dizer das tuas qualidades e defeitos? Tá, vamos começar pelas qualidades. Porque se for pelos defeitos, a gente vai ficar o resto da live aqui falando de defeito, aí vai demorar muito tempo. Vamos começar com as qualidades. Eu acho que eu sou bastante organizada. Esse organizado. Ed, acho que você tá travado para mim. Você tá me ouvindo? Deu. Voltei. Isso. Deixa eu te falar uma coisa. Você tá mexendo ali nos comentários? Porque esses dias atrás eu tava fazendo uma live mais ou menos nesse horário. E quando a gente mexia nos comentários, a live travava. Eu estava vendo aqui, porque eu estou tentando recuperar, para não deixar em branco, é aquela Uma pergunta. pergunta. Isso. Só que eu não estou achando a pergunta. É por isso Deixa que que minha eu câmera. acho aqui, ó. Então tá. Anota aí. Hum. Chama muita atenção o seu trato pedagógico e postura com o ensinar. Como é a Sheila formadora de dançarinos e profissionais? Isso, tá bom. Fechou. Tá? Guarda aí. Uhum. E eu acho Beleza. que é isso. Acho que foi a única que tava. Isso. Só para não deixar passar. Isso. Então, o que a gente tava falando? Defeitos e qualidades. Ah, certo. As qualidades. Acho que eu sou organizada, mas eu falei que esse organizado era relativo, porque eu acho que eu sou bastante organizada com o meu trabalho e com as ideias. Por exemplo, eu tenho que fazer uma live. Então, eu ponho 2, 3 tópicos no papel e aí eu já visualizo e eu já faço um caminho e pum. E eu acho que eu sou bastante direta também. Uma outra coisa que eu acho que eu faço bem é comunicar. Eu acho que eu comunico bem. Falo bem aqui na câmera. Isso é uma coisa que eu não sabia que eu sabia, mas quando a gente começa a usar, a gente descobre, né? Mas eu acho que é um traço da minha família também, Ed. Na minha família, todo mundo fala bem. Fala bem no sentido de se comunicar claramente, assim. É muito engraçado. Meu pai foi palestrante muito tempo. E as crianças aqui em casa, se aparecer um aqui, os meus sobrinhos, ele aparecer aqui, você vai ver que ele vai falar: oi, Ed, tudo bem? Como é que você está? E assim, sabe? Muito tranquilo falar, assim. A gente nunca foi aquela criança que se enfiava atrás da mãe e ficava com medo de falar com as pessoas, sabe? A gente nunca foi essa pessoa. Eu acho que eu não sou tímida, não sou uma pessoa, sou bastante extrovertida, assim, não tenho problema com estar entre pessoas blam, blam, blam. Que mais? Eu acho que eu sou uma boa amiga. Eu sou uma ótima amiga. Eu sou uma amiga. Eu gosto de cultivar minhas amizades. Assim, eu tenho amigos de infância, eu tenho amigos da época da faculdade, eu tenho amigos da dança, eu tenho amigos de vários momentos da minha vida. E eu tento sempre cultivar esses meus amigos, sabe? Porque eu acho que a amizade é um troço que você tem que cuidar, né? Você tem que tratar. Se você não fala com a pessoa, se você não manda um oi, se você não se importa, a amizade meio que vai acabando, porque a vida da gente vai tomando outro rumo, assim. Sim. Defeitos, vamos lá então. Nós temos tempo para os defeitos, né? Vamos? Ok, então me escolhe 3, então. Vamos resumir. Eu acho que eu tô um pouco procrastinadora, assim, tipo, vou deixando, principalmente as coisas que eu não sei fazer tão bem, e aí eu tenho um pouco de receio de encarar de frente a realidade, e aí eu vou deixando. Eu tenho uma leve preguiça de algumas coisas, por exemplo, malhar. Eu tenho muita preguiça de malhar, então acho que essa preguiça me atrapalha em alguns momentos.
eu acho que eu me importo... Eu tô melhorando, tá? Porque terapia é uma bênção na vida das pessoas, né? E eu adoro uma terapia, faço terapia há anos e nunca largarei. Mas eu acho que eu me importo um pouco com a opinião dos outros, e isso não é uma boa coisa. Mas estou me livrando desse defeito. Na próxima live que você me convidar, já vou ter me livrado, tá? Ok. E... que mais? E eu sou o workaholic. Sou assumidamente uma trabalhadora insana, assim. E isso já me causou sérios problemas na vida, porque tem uma hora que você dá umas pifadas, né? Por conta do trabalho excessivo, assim. Mas como eu amo o meu trabalho, fica nesse lugar, né? Eu querendo ou não, não sei se isso pode ser uma verdade ou não, não sei se você concorda ou não, é porque o nosso trabalho, às vezes a gente também se confunde com lazer. Eu sempre falo isso e me questiono sobre isso, não querendo já te interromper, mas já interrompendo esse nosso Não, mas é isso bate-papo. mesmo. Porque eu dou um exemplo, por exemplo, quando eu vou num baile ou quando eu vou num forró, entendeu? Nós somos professores, né? E às vezes a gente sai para nos divertir. Mas aí vem a pergunta, né? Eu estou saindo para me divertir, mas aquele aluno, será que ele sabe que eu estou saindo para me divertir ou se ele pensa que eu estou trabalhando também? É uma confusão isso, na verdade. A nossa linha de trabalho é muito tênue entre trabalho, diversão, lazer, assim, né? Então, de verdade, nos últimos tempos, né, graças a Deus, eu fui ficando bastante conhecida por conta do trabalho da internet. Então, dificilmente eu chego num ambiente de dança e não vem alguém falar comigo, né? E eu amo isso. Eu acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto, porque eu acho que a gente me garante que eu consegui fazer uma comunicação aqui, através da internet, uma comunicação íntima, né? Então, eu sempre falo que às vezes eu tô num baile e aí eu tô no cantinho assim, perto das mesas, e aí passa uma menina dançando com alguém na pista aqui do meu lado, e às vezes ela para de dançar e fala, peraí, ela fala pro pai dela, vem me dar um abraço. E às vezes eu nunca vi essa menina. Nunca vi porque ela me conhece daqui. E ela me conhece. É um abraço de quem é minha conhecida mesmo, minha amiga, sabe? E isso é uma das coisas mais lindas que o Mulher que Dança tem. A gente tem uma comunidade de mulheres que realmente é muito verdadeira. Mas aí tem um pouco disso que você falou. Acaba que todo o tempo quem tá ali é a Sheila Santos, profissional, né? E a Sheila Santos, pessoa física, não tem muito espaço quando a gente está num ambiente de dança. Eu já fui bem estressada com isso, Ed. No começo, eu tinha uma autocobrança de ser perfeita o tempo todo, porque as pessoas poderiam estar me avaliando e poderiam... Mas depois eu fui descobrindo que o que eles mais gostam é que a gente seja normal, né? Porque quanto mais normal a gente é, mais os nossos alunos, as pessoas que curtem o nosso trabalho, mais se identificam com a gente. E aí, eu comecei a relaxar um pouco, porque eu quis mostrar para as minhas alunas, por exemplo, que ali eu realmente estou me divertindo, mas que ela tem toda a abertura para chegar e me dar um abraço como professora, né? Então, eu acho que é esse... Mas é confuso, tá, gente? Não é certo, não é um negócio simples, não é. É dar uns tilt na cabeça da gente. Mas eu também aprendi que quando eu não quero trabalhar, eu não vou para o ambiente de dança. Quando eu não quero estar disponível, quando eu tô de mau humor, quando eu acho que eu não vou tratar bem as pessoas, quando eu não tô afim de conversar, quando eu não quero ouvir música, porque, pasmem ou não, isso acontece, minha gente. Tem dias que a gente não tá afim, né? Quando eu não estou afim de dançar, eu não vou para o ambiente de dança. A não ser que eu tenha que realmente trabalhar. Tipo, me apresentar, fazer um show, papapá. Mas se não, eu não vou. Eu fico em casa, eu vou num boteco comer uma pizza, eu vou em algum outro lugar que não vai ter um público de dança e que eu posso ser pessoa física mesmo, assim, né? Então... Eu não posso deixar de falar isso,
Mas, e falo para todas as pessoas que eu tenho esse sentimento. Quando tu falou ali, falar na questão de se comunicar, de comunicação, por exemplo, é muito bom te escutar, né? É parar e ficar Ah, assim, tu, ah, a gente fala tudo, a gente fala tu, né? Tu, Cristóvão, Jaime, vários outros professores, o Gui, como eu falei, que a gente para e fica olhando assim, tá, continua, não para, vai, continua. Tá tão bom o negócio aqui, sabe? Mas é uma verdade. E agradeço de novo por você estar aqui, né? É muito ah, bom mas escutar, né? Vamos lá. obrigada. Eu sou obrigado a fazer meu jogo de palavras, porque a gente já tem 46 minutos de live, tá certo? É assim, é muito rápido, né? Então vamos lá? Bate bola, ok? Como Eu é te que é esse falo, negócio de jogo de palavras? eu vou te dar uma palavra e tu me responde Tá, com outra palavra ou uma frase, tá, tá bom. ok? Vamos lá. Uhum. Cor, Preto, lugar, casa. saudade, Hum, saudade. Do palco. medo, Não poder mais trabalhar com dança. comida, Brigadeiro de colher, sabe, molinho assim. aquele que tu faz, já sai do fogo, já vai com a panela, não é? Olha, deixa eu já falar. Se vocês quiserem me ver feliz, calma e tranquila, é só me dar brigadeiro de colher. Boa! Hashtag fica a dica, vai estar na live Hashtag aqui. fica a dica, contratantes que estão por aí e tal. Muito bom. Na próxima vez que tu for contratado, então, e tu for para algum lugar, se tiver algum brigadeiro, já sabe que viu aqui. Você vai exatamente. Vamos lá. Bebida. Tá, eu vou falar outra que se tiver também, ó, eu fico muito feliz. Espumante. Um espumantezinho, geladinho, tal. Vai ter a minha melhor versão. Mas deixa Imagina. eu deixar uma coisa clara aqui. Eu não sou muito de bebida alcoólica, tá? Eu fui assim, parando de beber mesmo, assim, quase não bebo nada. Bebo muito pouquinho e já fico passada. Então, uma coisa que eu adoro é coisa docinha, né? Espumante, caipirinha, vinho mais docinho, fraquinho, coisas assim, sabe? Uhum. Mas licor, mas o espumante. Espumante com brigadeiro, então? Pode levar, me leva, ganha. Hashtag fica a dica também, pessoal, aí. Muito bom. Sheila Santos. Mulher que dança. Boa! Muito bom. Vamos lá, meu anjo. Então, tá. Cara, a gente só tem 10 minutos. Uma coisa que é interessante também a gente saber, e eu sempre gosto de saber, quais foram as tuas referências? Já para a gente já linkar também para aquela tua pergunta, que foi aquela pergunta que foi feita. Quais foram as tuas referências? Nossa, eu tive muita gente muito boa, né, que me ajudou e me inspirou. Assim, eu tenho na dança, de uma forma geral, uma pessoa que foi Ana Botafogo, ela foi a grande dançarina da minha geração de balé, né? E eu sempre conto que eu consegui ter a honra de trabalhar com ela no navio, no Dançando a Bordo, então foi um marco, assim, quando, né, você pode trabalhar do lado do seu ídolo, assim, é um negócio muito impressionante, né? A Ana Botafogo. Eu tenho uma professora que eu sempre admirei demais, que se chama Cristiane Wozniak, que é de Curitiba, que é uma das mulheres mais inteligentes que eu conheço. Cristóvão Cristianes, que é o meu professor, a pessoa que, né, me formou e que até hoje é o meu mestre, assim.
O Jaime foi muito importante pra gente nesse processo inicial ali, que a gente era um centro de Jaime Arocha, ele era a referência do Cristóvão, então ele foi uma referência por tabela pra gente, e por conta da importância toda dele como precursor, né? Raquel Mesquita, que é, eu acho, uma referência como mulher na dança e que eu também tenho a honra de viver perto dela. Nesses últimos tempos, o Grangeiro tem sido uma grande referência para mim nesse processo online, nesse processo de empreendedorismo, de profissão, de carreira, uma referência bastante importante. Uma das minhas principais professoras de balé, que foi a Jennifer Lima, que é daqui de Cascavel, ela foi a responsável por me mostrar que eu podia trabalhar com dança, e que eu podia fazer uma faculdade de dança. Ela era formada em dança, então eu tive ali uma referência de que aquilo podia ser uma profissão. Então, isso foi bastante importante na minha decisão de fazer faculdade de dança. Acho que é isso. E o que é ser referência? Ai, é assim, engraçado. A gente demora muito tempo para reconhecer isso, porque parece que a gente está se intitulando referência, né? E parece que isso tem um egocentrismo na história. Mas de verdade, depois que você percebe que, na verdade, as pessoas te colocam como referência, isso muda. Eu tenho muita gratidão pelo respeito que as pessoas têm pelo meu trabalho. É muito legal, Ed, é muito legal. Assim, tem várias vezes que eu me emociono com mensagens que chegam de pessoas que eu nunca vi, de pessoas que acompanham e passam realmente a te chamar, né, assim, de ser teu fã e seguir o trabalho. E eu sempre tive na minha cabeça que eu queria ser uma referência de dança não por ser famosa, mas porque eu queria deixar alguma coisa para a dança que fosse importante para que quem viesse depois pudesse estudar, sabe? Como eu lia nos livros dos precursores da dança que deixaram técnicas, deixaram informações, conhecimentos que a gente estuda hoje. E aí eu sempre pensava assim, eu quero ser alguém que pode fazer alguma coisa importante, alguma coisa que fique, que dure. E não por mim, mas pela dança. Porque a dança me deu muita coisa. E aí é uma vontade sempre muito de retribuir. E eu acho que quando as pessoas começam a te chamar de referência, começam a te seguir, é porque de alguma forma você está fazendo algo que pode contribuir, que está contribuindo, né? E que está deixando algum legado. Então, isso é muito, muito gratificante, assim, é muito importante para mim. E aí agora vem o gancho da pergunta é que eu esqueci agora qual é o nome, se puder responder ele. Sim, que é a coisa da formação, né? Isso, formação de professores. Isso. E isso é um dos trabalhos que me dá muito prazer também, porque justamente cai nesse lugar que eu estava falando agora. Quando eu entro numa capacitação, num curso de formação, eu tenho a certeza de que eu estou plantando um monte de sementes. Que aí, claro, aquele profissional vai ter que ser responsável pela semente que a gente plantou juntos ali, ele vai ter que regar, cuidar, alimentar e blá, 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 e colher e plantar outras sementes. Mas isso é uma forma de eu ter certeza de continuidade. E aí é muito legal. Então, eu tenho muita vontade de continuar trabalhando com formação para o resto da minha vida. Quando eu realmente não puder mais dançar ativamente, quando fisicamente o corpo não der muita conta, eu queria realmente dar continuidade num processo de capacitação, de formação, sentadinha, velhinha, sabe? Assim, Ed, estica essa perna, filho. Um negócio assim, né? E eu acho que aí a gente tem também o processo de o quanto a gente pode contribuir com a vivência da gente, né? Com tudo que a gente passou, tudo que a gente viveu. Então, esse processo de formação, para mim, ele é realmente bastante prazeroso.
E hoje eu acho que ele se faz altamente necessário, porque as pessoas da dança começaram a entender que só ir para a escola de dança e só praticar não faz dela um profissional, faz dela um praticante. O que faz dela um profissional é aprofundamento, é entendimento, é consciência do que ela está fazendo, é estudo para o resto da vida, né? E aí, agora que a coisa está andando. Então, eu acho que a gente tem um futuro bem legal pela frente aí com as capacitações. E graças a Deus que hoje a gente consegue gerar alunos que questionam a gente. Antigamente não tinha esse questionamento. Isso que é o gostoso, né? E isso que é o mais legal, assim, que eu gosto, é que as pessoas questionam, tá, por que disso, por que daquilo, sabe? Antigamente não existia isso. Aquilo que a gente falasse parecia que era lei. Meu anjo, muito obrigado. Hoje vocês conheceram um pouquinho de Sheila Santos. Espero que você tenha gostado. Eu espero que vocês tenham gostado. Sobe corações aí, gente, pra gente acabar. Tá certo? Muito obrigado. Adorei. Foi uma live super leve, super gostosa. Você é um anfitrião excelente. Você deixa a gente bastante à vontade. Muito obrigada. Você é um cara muito querido. Todo mundo gosta muito de você. Então, isso é muito legal também quando a gente consegue conviver com pessoas que são felizes, têm uma boa energia, têm um coração bom, são bons profissionais, né? Então, muito obrigada por abrir esse espaço aqui para mim. Queria muito convidar todo mundo para seguir o Mulher que Dança, Sheila Santos Dance. Vão lá no perfil, vejam os vídeos. Tá rolando um desafio lindo dos braços que as meninas estão fazendo. Então, tô à disposição de todo mundo. Lembrando que a live, né, ela vai ficar agora, o nosso Instagram, ele salva a live no IGTV, né, então vai ficar ali. Eu vou colocar no YouTube também, lá no canal Loira de Conversas, vai ficar eternizado, então as pessoas que vão ver aqui vão estar sempre vendo mulheres que dançam, tá ok? Sim. De novo, muito obrigado por ter aceito, muito obrigado por ter participado, tá certo? Obrigada. Você como referência de professora, de profissional, de mulher, né? É muito bom te escutar, já te falei isso. Obrigada. Né? Então, de novo, meu muito obrigado. Lembrando que essa semana a gente tem, nós temos Ronaldo amanhã, Ronaldo Rodrigues, quarta-feira temos Jaime, na quinta-feira temos Rodrigo Picanso, e na sexta eu separei o Rodrigo e a Emanuela, então na quinta vai ser o Rodrigo e na sexta vai ser a Emanuela. Tá bom? Gente, muito legal. Obrigadão, beijo. Beijo. Até a próxima. Tchau.